Vamos ver as mensagens. Aí, Brian Stone, tudo bem, sobrinho? Só das minhas animações quando faço umas brincadeiras. Oi, Davi Lopes, tudo bem? Me siga, me curta, tap na tela, sou concept artista, muito obrigado. 334, nem comecei, ótimo. Quem sabe hoje chega a 10 mil. Bom, quero que vocês desenhem, né? Então, sejam todos bem-vindos. E hoje vai ser a aula número 5. Simetria. Porque hoje é dia 6. Olha só. Essa é uma taça. Bom, já sabemos que amanhã nós vamos começar o desenho de rosto. Então, uma coisa já está se adiantando. A aula de hoje é a aula número 5, que nós estamos dando sobre simetria. Então, aula de Concept Art, aula 5, simetria. Já está gravado no YouTube a aula 2. Que bom que você está ouvindo. Obrigado por ter dado o feedback. O feedback é importantíssimo. Aqui. Oba! O coleta de lixo está passando. Aí está. Simetria, página 10. 12, 10. Olha o que temos aqui. Simetria, a partir de uma linha reta, temos dois lados, sendo que um lado é espelhado do outro lado. Quando isso acontece, nós dizemos que a imagem ou o objeto é simétrico quando é igual, e é assimétrico quando um lado não é igual ao outro, certo? Então, há uma assimetria quando é diferente. Quando isso não acontece, é assimétrico. A simetria nos ajuda a fazer vasos, rostos, garrafas e figuras que tiveram dois lados iguais em conjunto, com a proporção. Temos uma ferramenta poderosa para solucionar muitos desenhos. Por isso, vamos trabalhar isso daí. Primeira coisa, nós temos a questão do 90 graus. Eu vou mostrar uma coisinha aqui. Peraí. Aí está. Olha só. Quando eu pego esse espelho aqui, e ele está 90 graus em relação ao outro, tá? Percebe que o outro reflexo do espelho dá uma continuidade? Ó, quando eu deixo exatamente 90 graus, o outro espelho fica paralelo, dá uma continuidade. Peraí, vamos deixar certinho. Assim. Isto, ó. Uma continuidade. Como se fosse um diedro. Estão percebendo? Não. Ó, vamos colocar um objeto aqui qualquer. Essa borracha ou esse daqui? Veja. Se eu coloco esse daqui aqui, eu deixo 90 graus, ó, ele dá uma continuidade. Porque ele está num ângulo reto. Significa que aqui, ó, isto é ângulo reto. Ângulo reto é igual à lateral dessa folha aqui, ó. Isso é um ângulo reto, 90 graus. Quando vocês pegam um esquadro tem 90 graus. Esse é um esquadro de 45 graus, 45 e 90. Se eu colocar esse transferidor aqui, ó, aqui, bem no centro aqui, ó, tem que estar bem certinho. Ele bate no 90, ó, tá vendo? 90 graus. Beleza? Tá. Então, vamos fazer um vaso. Nós tivemos aula de elipse na última aula, né? Então, aqui está. Vamos dobrar a folha para ela ficar uma folha A5. Perfeito. Estou dobrando. Tá aqui. Agora eu tenho uma folha A4 que transformou-se em uma folha A5. E na aula passada a gente fez isso aqui. Então, recordando. E se eu fizer de novo aqui, de forma que esta linha tenha 90 graus aqui, eu acabei de fazer um cilindro bem no centro. Se eu puxar isso aqui assim, eu tenho uma linha de simetria. Aula antepassada, olha o cara. Aí, ó. Realmente, você tem razão. É a aula 4. A aula 3, no dia 4. Foi essa aqui. Depois a gente viu proporção e agora simetria.
cara tá de ponta, o cara sabe das coisas. Uma lata de massa de tomate. Olha, pode ser. Tá meio baixa para ser uma lata de tomate. Você teria que ter uma outra proporção, que seria essa daqui, ó. É um pouco maior, talvez. Aqui, ó. Elipse para me ajudar, ó. A elipse sempre ajuda, né? A elipse é importante. Agora sim. Esse daqui pode ser uma lata de anchovas ou de... esqueci, ovas de peixe. Esqueci o nome. Assim. Algo que eu nunca comi. Se deixar mais curto, aqui é o centro, 90 graus, paralela, faço a outra elipse, eu faço uma lata de atum. Ou sardinha, podemos fazer uma lata de sardinha. Bom, agora vamos brincar com uma coisa. Esta é uma linha de simetria, significa que a distância que tem daqui até aqui é igual a essa distância daqui até aqui. Então, dividir essa linha exatamente no meio. Quer ver, ó? Daqui até aqui mede 1,5. E aqui até aqui mede 1,5. Total de 13. Viram? Esta curva é importante. Por que eu fiz isso? Vamos fazer uma coisa. Não, bem aqui embaixo. Olha, eu vou deixar a distância daqui. Eu repito essa distância aqui. Eu vou deixar aqui um pouco maior até aqui. Aqui eu vou reduzir aqui. Aqui eu reduzo mais ainda. Tem que ser simétrico, a distância tem que ser igual. E aqui eu deixo a mesma distância aqui de baixo. E bem aqui no gargalo eu faço assim. Se eu ligar isso aqui em forma de curva, ela vai ficar assim. Isso é design. Eu estou criando uma forma. Aí está. Mas, se eu pegar, isso é muito legal, verdade. No sentido daqui, como ensinei na aula passada. O sentido desta linha. E fazer uma elipse aqui. 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 Olha a forma. Viram? Deixa eu pegar uma garrafa d'água, só um pouquinho. Agora nós vamos trabalhar com proporção. Isto causa uma profundidade, você falou muito bem. Se eu pegar esta garrafa aqui e fazer uma medida dela, tá? Eu meço aqui, ó. Eu consegui esta medida, do meu dedo até aqui. Eu viro isto e coloco aqui. Deu 1, 2, até aqui. Então, quase 2 é antes de começar essa virada, entende? Digamos que seja 1,5, vamos ver, ó. 1, vou descontar aquela curva, e meio, viu? Isso é proporção. Se eu fizer isso aqui, ó. 1, mais pra cá. Vou fazer bem aqui. Fazer aqui, ó. Um quadrado perfeito. Um outro quadrado perfeito, mas é 1,5 quadrado. É até aqui. Certo? Fiz. Tá aí. Oi, Mega Cavaleiro, como é que você tá? Agora eu viro e eu faço esse giro assim, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Daqui até aqui. Agora vem aqui, ó. Ele tem um alelo, 2 alelos, 3, 4, 5, 6. Então, daqui até aqui, eu vou dividir em 6 partes. Lembrem-se que aprenda a dividir em 2 e em 3. O resto fica fácil. Então, é 6 partes. 2 vezes 3 não é 6? Então, nós temos aqui. Nós temos aqui. Eu tenho que dividir essa distância daqui até aqui em 2. 2 é fácil. Tá aí. Ó, elipse.
Agora, linha de simetria, bem no meio, para não me perder, né? Tem que dividir daqui até aqui em 3 partes. Eu vou chutar. Agora eu vou arrumar até a distância daqui até aqui ficar igual à distância daqui até aqui. Pronto. Agora vamos trabalhar na elipse. Ah, peraí. Exato, tô seguindo você, já curti o teu desenho. Mega Cavaleiro. Aqui eu vou dividir em 3 partes. Aí está. Elipse. Treino de elipse. A aula eu vou subir depois. Eu subi até a aula 1. Falta eu subir mais 4 aulas. No meu canal lá no YouTube já tem até a aula 1. Agora, olha. 6 partes já está feito. 1, 2. A vida nossa é feita de proporção. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viram? Do outro lado? E está na proporção. Até agora está. Ó, linha de simetria. Na parte de baixo, ele inclina para cá. Mas se eu pegar e desligar uma das luzes, vamos desligar uma das luzes. Pronto. Vamos ver se vocês conseguem ver. Calma aí. Conseguimos. Ó, a distância desse alelo é igual a essa distância, que é igual a essa distância, mas se eu coloco aqui, ó, ele vai dar até aqui e aqui diminui. Entenderam? Ele dá 2 vezes esse tamanho. Significa que essa distância eu coloco 1, 2. Aí. E na parte de baixo, eu tenho esse tamanho aqui, ó. E se eu comparar esse tamanho com o corpo dele, olha o tamanho. Dá aproximadamente uns 3/4. Conseguem ver 3/4? Eu consigo. Assim, ó. Se eu divido no meio, eu tenho metade. Se eu divido no meio novamente, eu tenho 1/4, porque eu dividi 2 vezes. Você concorda, né? Você é bom, você não conta. Tô pensando, o pessoal ainda não é bom e está treinando, que quer ser bom. Aí, 3/4. Tô brincando. Nós todos estamos treinando. Ó, é mais ou menos esse tamanho. Legal. Então, se eu pegar isso daqui, dividir em 4 partes, primeiro no meio, depois divido no meio, e pegar esse tamanho e colocar aqui, eu tenho o tamanho do final, né? E em torno deste linha aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Então, isso aqui ele vai encurvar para lá, assim. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando nós fizemos a aula de proporção, a gente dividiu uma elipse em 6 partes. Esse cara é muito exibido, tio. Ele é. O Brigadeiro elogia o caque. Te quieta, Brim. Ó. Divido aqui. Não. Como é que se divide isso aqui mesmo? Quero mostrar como eu mostrei ontem. Tá certo? Vamos mostrar como a gente fez ontem. Cadê minhas borrachas? Eu tinha emprestado pro João hoje e eu acho que eu perdi. Tem uma borracha aqui, tomara que ela apague. Deve estar em algum lugar aqui. Eu tirei do meu estojo e coloquei em algum lugar. E o João saiu antes e deu guardar, então ele não sabe. Né, João? O João teve aula hoje comigo, aula experimental. Aqui está. Uma folha de papel. Nesta parte, é o tamanho disso daqui. Eu faço redondo. Eu vou dividir isso daqui em 6 partes. Ó, divido no meio. Beleza. Agora eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Esta parte tem que ser igual a esta, e esta, e esta. Assim. Agora olha o que eu vou fazer. Esse ponto, eu vou passar para cá. Esse ponto, eu vou passar para cá. Esse ponto eu passo aqui. Esse eu passo aqui. E esse eu passo aqui. Então, eu tenho os pontos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ter uma bolinha, 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 aqui vai ter uma bolinha e aqui vai ter uma bolinha. Aqui, ó, tem uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, dentro dessa linha, né? Uma bolinha e uma bolinha. Aí estão as 6 bolinhas.
Estão vendo? Ó? 6 bolinhas. E olha o desenho. Olha como ele faz. E aqui? E aqui? E aqui? E aqui bem no meio da minha elipse, uma bolinha aqui. Aí está. Parabéns pelo teu desenho, João. Você desenhou muito bem hoje. Aí tá. Na verdade, não é fácil. A gente conhece a técnica, né? É uma coisa meio complicadinha. Bom, é meio complicadinho mesmo. Se a gente pensar que é fácil, a gente se bate. A gente tem que pensar e seguir a técnica. Tudo tem uma técnica. Tá aqui. Parece fácil, mas quando a gente vai fazer, a coisa complica. Essa distância é igual a essa distância. Olha que bacana. Agora, esse tamanho não é igual a esse tamanho. Viu? É um pouco menor. Então, tá. Essa distância é igual a essa distância. Mas aqui é menor. E no meio é menor ainda. Isso foi um chutômetro de quem está com pressa. Lembra da linha de simetria? A distância daqui até aqui tem que ser igual a daqui até aqui. A distância daqui até aqui tem que ser igual a daqui até aqui. Então, aqui eu vou arredondar. Aqui eu vou para dentro. Lembra do exercício de S? Estamos aplicando o exercício da senoide. Tá aqui, ó. A aula 1, acho que a gente fez esse exercício. Ou aula 2, não lembro agora. Ó. Perfeito? Agora, esse aqui. O tamanho dele é este. Não vou chutar mais, vamos medir. Esse é o tamanho. Como eu vou medir? Eu vou colocar aqui, ó. Esse tamanho é aqui e dá 2 vezes o tamanho da garrafa, metade. 2 vezes a tampa dá o tamanho da garrafa. Então, ó, uma vez a tampa mais outra vez a tampa dá o tamanho da garrafa. Então, a garrafa foi na aula 2. Obrigado, eu não carreguei, Davi. Eu vou carregar depois. Valeu por eu lembrar. Se eu olhar isso aqui, ó, a distância daqui até aqui é igual a essa distância. Então, se eu pegar aqui no meio, bem aqui, ó, fazer um quadrado, eu tenho distância. E isso daqui é a metade do tamanho disto. Então, é maior do que eu desenhei aqui. Então, é aqui que eu vou fazer a tampa. E aqui está a tampa da garrafa. Ó, sempre a elipse. O que muda é o tamanho. Isso daqui é a lata de atum. Este é um exercício que é muito comum aparecer em prévia de vestibular. Ah, já tem pronto aula de aquarela. Vai lá no YouTube e você vai ver. Eu dei já o ano passado. Agora vai demorar um pouco, mas a gente vai ver a aquarela, tá? Mas já tem, se quer ver avançar no tempo, tá lá gravado. Aí, ó, agora tem as flechas. E as flechas são ótimas. Você clica aqui, ó, no Wilton Pacheco. Aí vocês vão ver o meu canal no YouTube. E lá no canal do YouTube, vocês vão ver todas as aulas. Quero ver a pintura de aquarela, vestibular. Esse eu não gosto não, kkkk. É prévia. As prévias, eles fazem muitas histórias de garrafa, de fazendo a proporção, e o pessoal se bate. Não consegue. É difícil, é muito difícil, né? Então, fazer essas garrafas aqui é um exercício fabuloso quando você sabe proporção. Quando não sabe proporção, a coisa não funciona direito. Então, simetria e proporção foi o que a gente aplicou. Vamos lá, próxima. Aí. A taça. Essa taça parece meio complicada. Ela tem esse visual aqui. Então, você fala, nossa, vai ser impossível desenhar essa taça. Né? Vai sim. Mas pensa o seguinte, essa taça tem uma simetria. E a simetria dela passa bem aqui.
Tudo que acontece de um lado acontece do outro de forma igual. Oh, que bom! Carmen Lúcia, eu tô achando que estou sendo muito rápido. Eu queria ser mais devagar para vocês entenderem bem. Mas são 8h30 e já estamos em mais da metade da aula. Aí eu tento acelerar. Então, linha de simetria. Aí. Agora tem que ver a proporção. Na verdade, é mais fácil do que vocês pensam. A gente que complica a nossa vida. Quando a gente complica, fica complicado e a gente tenta fazer sem imaginar isso daí. Quando eu coloquei a simetria, ó, ela fica uma linha que me ajuda. Olha a elipse ali na linha de simetria. Olha a elipse aqui na linha de simetria, né? Ele já me ajuda a pensar. O que eu preciso agora é proporção. Então, eu vou medir essa cabeça aqui, ó. Se eu medir aqui, ó, deu esse tamanho, ó, do meu dedo até o final. Agora eu viro e eu descubro que vai dar da parte de cima até a parte de baixo, tá vendo? Certo? Mas se eu fizer isso, ó, eu descubro que isso aqui é quase uma circunferência, não é, ó? Certo? Isso significa que se ele é circular, ó, e eu desenhar uma esfera, eu vou já estar acertando, ó, né? Assim. Ó, linha de simetria. Uma esfera encaixa essa parte. O que eu preciso saber agora? O tamanho do resto. Ó, Davi, gosto que você me responda, tá muito bacana isso, ó. O tamanho disso tem esse tamanho, que é o mesmo tamanho que isso daqui, é quase o mesmo tamanho. E se eu colocar aqui, olha só, ele tem o mesmo tamanho da parte de baixo. Ou seja, o cálice tem o mesmo tamanho do... esqueci o nome. Da haste, de onde a gente segura. Certo? Do suporte. Então, se eu pegar isso daqui, até aqui, dividir no meio, eu já sei que aqui... Estou mexendo com o braço, a mão solta, cotovelo solto e girando maior o círculo. Por quê? Porque a minha mão está fazendo um círculo maior. Se fosse um círculo menor, eu faria assim, com a mão encostada, certo? Ok. Nesta parte, eu faço uma elipse. Eu acabei de resolver o cálice. Viram? Acabei de resolver o cálice. Agora tem que resolver o resto. Esta curva que é complicada, né? Então, aqui, ó, eu faço uma elipse para não me perder, faço uma outra elipse maior, igual ao do vaso. Agora, eu pego a minha mão e vou para a aula de curva. Assim. Já vou carregar essa aula de curva para vocês reverem, tá? E aqui eu viro e faço o movimento da mão. Davi Lopes para de ser exibido, olha só. Pode ser exibido aí, você é artista, tem que se exibir. A gente tem que se expor. A gente faz exposição. Eu estou montando uma exposição. Aí vai. Pronto. E o tamanho disso daqui é esse aqui, ó, né? Que é o mesmo tamanho que a boca. Viram? Então, o tamanho da boca é o mesmo tamanho que aqui embaixo. Igual uma lata de azeite das antigas. Aí vai. Igual um energético. Uma lata de energético. Então, aqui está uma coisa extremamente difícil de fazer. E eu acabei de fazer. Pá. Depois, só passar borracha. E começar aquele trabalho legal de sombra, luz, né? Ó, elipse. Vocês vão trabalhando essas coisas até ele ficar lindo, né? Porque a parte mais difícil é o desenho. E a gente fez muito rápido. Vou tentar passar esses estudos para o digital. Tá bem diferente, é bem diferente do tradicional. E estou começando agora. Então tá. Mão solta, giro. Tomara que você tenha mesa digitalizadora ou caneta e tablet daqueles da Apple para conseguir. Você vai tendo o material e está feito. Então você está bem, Davi Lopes. Deixa eu pegar o livro. Tá aqui. São 20h35. Olha que legal.
Simetria. Ah, página 10, eu lembro. Nós fizemos isso aqui, isso daqui e isso daqui. Legal? Dá tempo de falar mais alguma coisa. Deixa eu ver como que está o nosso currículo aqui, nossa grade, né? Amanhã nós temos que falar sobre proporção de rosto. Tá. Vamos falar de rosto agora. Não bem de proporção, mais ou menos. Já prepara para amanhã, que a gente continua já a simetria. Essas técnicas servem para a pintura? Claro! Todas as técnicas que eu estou passando agora servem para a pintura. Serve para a escultura, serve para desenho, serve para projetos arquitetônicos, serve para quadrinhos. Isso daqui é a base de tudo. X-Pen. Nossa, eu queria ter uma X-Pen. Aí, eu queria ter a caras de imagem. Então, tudo isso daqui vocês usam depois, né? Serve para um monte de coisa. Para fazer esses bichos, para um montão de coisa, cara. Motores. Essa é a base da base de tudo. Árvores, para aquarelas. Obrigado, Nick Art. Meu vermelhinho é o YouTube, né? Se a gente falar YouTube, a gente é cancelado, né? Não pode falar YouTube. Então tá, não vou falar YouTube. Gente, não falem YouTube, porque senão dá ruim. Em YouTube, não. Quem fala vermelhinho? Ah, eu lembro quem fala. Qual é o nome do live? Ah, eu vou mostrar pra você, peraí. Cadê meu outro celular? Ó. Qual o personagem que eu vou desenhar agora? Alguém tem uma ideia do personagem? Ah, do livro. O livro chama-se Compêndio de Desenho. Se quiser comprar, fala comigo. Olha, aqui é o Netflix. Fechar o Netflix. Tava assistindo o desenho animado do Enterprise lá, do Star Trek. Tem 8 episódios, ele vai ser cancelado no Netflix. O que ia procurar aqui mesmo? Ah, tá, lembrei. TikTok. TikTok. Abaixar o volume. Baixei. Ó, você clica aqui. Viu? É ali que você clica. Aí você tem a playlist. Abrir. O livro se chama... como que chama mesmo? Compêndio de Desenho. É um livro que eu faço, tem 500 páginas. E se quiser comprar, você fala comigo que a gente dá um jeito. Ó, aqui tem todas as aulas do ano passado. E no final, tem as aulas desse ano. Que estou começando tudo de novo, mas de uma forma muito mais lenta, muito mais bem explicada. E eu espero que muito mais completa do que o ano passado. Então, o ano passado deu um montão de aulas, está vendo a numeração? Ó. Aquarela foi a aula 139, se quiser ver, tá lá. Então, fomos até a aula 154, que era passado, e 200 esse ano. Então, tá aqui, ó, já subiu a aula traços, tá? Isso aí. E rosto. Qual personagem que vamos fazer? Ninguém vai falar nenhum? Deixa eu ver, eu já fiz do One Piece, eu já fiz do Demon Slayer, eu já fiz alguns aí. Vamos ver quem. A gente podia fazer o L. O Nick falou, eu vou fazer o L. O Elvis. Mas tem que ser de frente, cara. O Elvis, vamos fazer o Elvis então. Não vai acessar? Não vai acessar? Não? Nada. Ficou preto. Será que tá sem bateria? Eu acho que tá sem bateria. Poxa, gente. Ixi. Esse tem um outro carregador. Vamos lá. Pega o outro carregador aqui. Garrafa rodando. Ó, segue o que o Nick Art falou. Não é esse, não. Ué. Fazer o quê, né?
O Elvis. Elvis. Tá ligando. Quero ver como tá a bateria? Tá bom. Ele só ficou besta. Tá. Ó, você não pode ver a senha. Aí. Todos os meus alunos sabem minha senha. Tá. Pinterest. Elvis. Ficou preto. Tá preto. Elvis. Pesquisar. São 20h41. Vamos fazer bem rapidinho. Vai ficar até incompleto, tá? Mas só para mostrar a simetria. E, L, D, I, S. Ok. Tem que ser de frente para ter simetria. Aí está. Vamos baixar. Tá, volta. Volta. Não trava. Clica aqui. Clica ali. Baixar imagem. Permitir. Baixou? Bluetooth, exercício, cubo, você lembra o passado? Será que baixou? Vamos lá no Fotos. Elvis. Nossa, que celular podrão, hein? O que tá vendo com você, cara? Fotos? Oi, professor de arte, vi muitas lives, mas parabéns, você foi o melhor, mais claro a explicar. Valeu, Carmen Lúcia Ares. Valeu mesmo. Me segue aí que eu quero te seguir, ó. Tô te seguindo. Que eu quero ver todas as artes sendo publicadas. Daí se me seguir, a gente vai ficar amigo. É tão bom fazer amigo, né? Não perca nenhum momento de 2026. Desconto e plano anual. Alguns. Tá aqui o nosso Elvis. A gente já fez até o One Punch Man, né? Aí. Pronto, tá aí. Simetria. Nossa, tá vendo um monte de mensagem, né? Aqui está. Lápis. Simetria. Proporção. A distância daqui até aqui. Eu viro isso daqui. E eu descubro. Vamos fazer uma marca. Ó. Uma marca, mais fácil, né? Essa distância. Sem contar o cabelo. Vamos na careca dele. Imagina a careca. Vai dar até aqui. Nossa, cabeção que ele tem, né? É. E se eu colocar aqui, deu metade. Mais ou menos metade. Boa. Então tá. Simetria. Faço o círculo. Pego isso daqui. Pego essa medida. Coloco aqui. Aqui eu faço uma inclinação para cima. E aqui nessa inclinação. Essa inclinação é essa inclinação aqui, ó. Assim. Então, isso tem que ser no mesmo sentido. E essa inclinação aqui tem que ser a mesma que aqui. Tem que ser no mesmo sentido. E eu descobri que o nariz é um pouco mais para baixo. Tá aqui a bolinha do nariz, ó. Daqui do nariz eu divido em 3 partes, porque você é artista, tem que aprender a dividir em 2 e em 3. É verdade, é hiperfoco. A gente tem hiperfoco no que gosta. Daí a gente é inteligente naquela coisa e burro nas outras. Ó. Aí tá. Então aqui faz uma bolinha menor, vou explicar isso depois, tá? Quando a gente fizer a aula de rosto. E o olho dele está aqui. Então, esta distância daqui até aqui é igual a essa distância aqui, ó. Então, se eu pegar daqui até aqui, eu divido no meio, é o olho. E se eu dividir isso daqui em 3 partes, eu tenho o olho dele aqui e o olho dele aqui. Assim. E se eu pego essa distância e divido no meio, eu tenho isso daqui. Então, eu pego essa distância, divido no meio e eu tenho isso aqui, ó. Do outro lado, é assimétrico. Não tem a mesma simetria, viu? Se tivesse a mesma simetria, eu fazia assim, ele está mais reto. E aqui está curvo. Vem nessa ponta, que daqui até aqui é quase na metade, um pouquinho para baixo. E faz isso. Ó, a sobrancelha, isso aqui é mais para cá. E do outro lado, está reto, assimétrico. A orelha dele
desapareceu. Sabe por que desaparece? É por isso daqui. Deixa eu mostrar. Só um pouco. Não, assim. Olha pra mim. Peraí. Aí. Só um pouquinho. Aqui que eu tenho que tocar. Expandir. Olha o meu rosto. Olha a minha orelha. Tá aparecendo, né? Vou aproximar. Olha o que tá acontecendo com a minha orelha. Ela sumiu. Só tá a ponta da orelha. Se eu tiver bastante cabelo igual o Elvis, desaparece. Então, quando vocês distanciam a câmera, a orelha aparece. E quando... Isso! E vai escondendo mesmo, é bem isso mesmo. Viram? Vamos trocar a câmera. Só um pouquinho. Trocar a câmera. Onde que troca mesmo? Ah, é aqui. Troquei a câmera. Eu vou me acostumar com essas coisas, daí eu vou trocar mais rápido, né? Então, a orelha dele vai ficar tão pequena aqui que vai desaparecer por causa do cabelo dele. E é o cabelo dele que faz ele aqui, ó. Aqui é reto, simetria, ó, essa distância daqui até aqui tá nessa altura, nessa dobra do queixo, e aqui ele tá assimétrico que vem para cá. Pronto. E aqui está a sobrancelha dele, aqui está a sobrancelha dele, e a simetria está funcionando. E aí está, aqui está o lábio, né? Aqui está o lábio. E aqui o nariz dele é mais retão assim, né? Aqui fica puxando para cá, fica puxando para cá. E o desenho começa a surgir. Aí tem o olho dele. Ó, é um olho quase que assimétrico. Essa distância até a linha daqui tem que ser a mesma que daqui até aqui, né? Então, se eu faço isso daqui aqui, o truque é, faz do outro lado. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Lembra de você ontem? Olha, valeu, Marcos. Eu quero te conhecer ontem. Daí aqui vai estar... Deixa eu seguir, ver se eu estou seguindo o Marcos Gabriel. Eu quero conhecer ele ontem e hoje. Estou te seguindo. Daí aqui vai estar o olho. Aqui vai estar a sobrancelha. Aqui a sobrancelha, que horas são? 20h49. Tem que ser mais rápido, que a gente vai encerrar agora. Aqui está isso daqui, ó. Já começa a aparecer. Simetria, proporção, distâncias. Puxões do cabelo. Ele tá com um lápis mais grosso, né? Um 6B, para ser mais rápido. 8B. É. Cabelo. É uma costeleta, né? A sombra para definir melhor. Esse desce aqui. Embaixo, os cílios de baixo, bem escuros. Será que ele usava rímel? Tem toda uma sequência para fazer nessas linhas do cabelo. Nós temos uma aula disso já gravada, mas a gente vai fazer de volta esse ano. Vai ser na aula de cabelos. Vai ser em fevereiro. Depois a gente vai falar de mãos. A sombra. Do outro lado a sombra vai ficar igual. Deixa eu ver se está certinho a linha, tá? Que horas são? Eu vou ter que parar a aula. Tá, vamos tentar, vai dar certo. Nem que dê só 1 hora aí, depois a gente acelera e vira 50 minutos. Sabe que a aula não pode ser muito comprida. A gente vai fazer mais aulas aqui, vai ter 200 aulas, então não podemos fazer uma aula muito comprida. Aí. O gordinho do olho. Deixa eu ver. Aqui tá? Tá. Esse vem pra cá. Essa sombra me ajuda a pensar. Vamos já arredondar esse aqui. E do outro lado.
Nossa, ele vai pra fora esse daqui, como se fosse o Marlon Brando. Interessante. Aqui, brilho. Teve uma aula que alguém falou desse fuminho, eu falei que os fuminhos aceleram o trabalho, é muito usado por retratistas. Porque nos fuminhos só faz assim e já tá no cinza. Quando você faz com traço, é muito mais demorado. Eu comentei que a Belas Artes era meio contra o esfuminho, porque todo esse traço aqui é expressão, sabe? Então, quando vocês fazem assim, vocês estão expressando movimentos. Então, muda tudo. E é uma coisa bacana. Percebi que você procura uma referência de frente. Aí eu queria saber se um pouco de lado também. Ah, não, é que eu estamos falando de simetria, então tem que ser de frente, tá? A gente vai ver de lado, a gente vai ter aulas vista de lado também, não se preocupa. A gente vai ver de vários ângulos bem complicados, confia. Mas é por causa do sentido das aulas. Se eu pegar e ficar adiantando, não vai ter sentido a aula, porque o pessoal que está mais primário vai se perder, entende? Então eles têm que entender primeiro simetria, proporção, traço. Pode ser um pincel. Boa noite, Zucato. O esfuminho. Bom, ó, vou mostrar pra você. Aqui, ó. Ó, tá aí, tá feito. Foi mal feito porque é rápido, mas entende, né? Essa é a ideia. Se eu fizesse um pouco mais demorado, já ia consertando até ficar bem parecido, mas tá certo. Ó, a aula 21, do dia 21 à aula 20, vai ser cabeça inclinada. Na aula cabeça de perfil, no dia 10, vai ser cabeça de perfil. Nós vamos voltar à aula inclinada depois do dia 16, que vai ser a aula 21, 22, 23 e 24. Tem muita coisa de cabeça inclinada, né? Talvez tenha que diminuir um pouco, né? Mas a gente vai trabalhar bastante, tá? Vamos fazer a cabeça assim, 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 assim. E vamos inclinando de perfil, beleza? 3/4. Você vai cansar. E vai ser logo. Primeiro nós temos que ver proporção de rosto, que vai ser amanhã. Depois vamos ver cabeça lumes, que vai geometrizar. Daí a gente vai ver estilos de cabeça e cabeça de perfil. E a partir disso daqui, nós vamos ter elementos. Depois vamos trabalhar isolado nariz, olhos, boca e orelha. Talvez a gente coloque nariz e olhos juntos, boca e orelha juntos, para colocar olhos mangás já aqui perto, e a gente já trabalha com as cabeças inclinadas antes. Então, dia 14, talvez, tá bom? E aí, Léa, tudo bem? Oi, Carmen. Ah, já falei Carmen, né? Esfuminho, né? Tá bom? Então, a gente vai ver cabeça inclinada. Hoje o que nós vimos foi simetria. Nós começamos com boa. Isso daqui. Usamos a elipse. Fizemos um vaso. Fizemos uma garrafa. Fizemos uma taça. E o Elvis. E amanhã vamos ver proporção de rosto e cabeça. Até mais. Muito obrigado a todos que participaram. Quase que alcancei 21 horas. A aula tem que ser entre 20h30 às 21, tá? Não pode ser muito demorada. Fui. Me segue, me curta, me compartilha. Boa noite para todos vocês. Boa noite, sobrinho. Boa noite para você também. Ótima, obrigado. Tchau. Tô indo embora. Valeu, obrigado. Até. Valeu, Nick. Tô indo embora. Eu acho que eu tô indo embora, né? Tá demorando. Agora sim.